Ao despertar em determinada manhã, percebe-se uma alteração sutil, porém profunda, na percepção cognitiva. A mente parece mais aguçada, como se os contornos da realidade houvessem adquirido maior nitidez. A energia, antes sujeita a oscilações abruptas, apresenta-se agora estável, quase ininterrupta, como se um mecanismo interno houvesse sido reajustado. Durante décadas convencionou-se que os carboidratos constituem a base energética do organismo, o combustível essencial para o funcionamento diário. Sua ausência, portanto, deveria resultar em colapso fisiológico. Afinal, o cérebro depende de glicose e os músculos de glicogênio. Sem esses elementos, o corpo operaria em estado de privação. Pelo menos essa é a narrativa predominante. Contudo, sob a superfície, um processo extraordinário se desenrola. O organismo não entra em falência, ele simplesmente altera seu modo de operação. A maioria dos indivíduos desiste antes que a transformação se complete. Os primeiros dias representam um verdadeiro campo de batalha biológico. As células, habituadas a um fornecimento constante de glicose, entram em estado de alerta, incapazes de localizar sua fonte energética habitual. Nesse período de adaptação, cerca de 90% dos indivíduos abandonam o processo, interpretando sintomas como sinal de fracasso ou anomalia. Na realidade, o que ocorre é uma reativação de um código ancestral, gravado no DNA humano ao longo de milhões de anos. A concepção de que o corpo necessita de carboidratos a cada poucas horas é uma construção moderna. Durante quase toda a história evolutiva, os seres humanos não dispunham de acesso regular a frutas ou raízes amiláceas. Em muitos casos passavam dias até semanas sem ingerir tais alimentos. Seus corpos, no entanto, desenvolveram mecanismos de adaptação que a ciência contemporânea apenas começa a decifrar. A sobrevivência exigia essa capacidade. O aspecto mais intrigante reside no fato de que as primeiras 72 horas podem ser mais decisivas do que o período subsequente. Se o indivíduo não compreender a natureza das reações adversas no terceiro dia, dificilmente alcançará o ponto de ruptura no sétimo. A tendência será retornar aos hábitos anteriores, convencendo-se de que a mudança não se aplica ao seu caso. Assim, é fundamental analisar o que ocorre desde o momento em que os carboidratos são eliminados por completo, pois as reações iniciais divergem das expectativas convencionais. O primeiro dia transcorre sem maiores sobressaltos, até mesmo com certa facilidade. A motivação está elevada, os alimentos processados foram descartados, e a determinação parece inabalável. Contudo, no segundo dia surge uma sensação de letargia, como se o corpo estivesse sob efeito de uma substância sedativa. A mente torna-se enevoada, os movimentos pesados e a irritabilidade acentuada. A simples oferta de um pedaço de pão pode desencadear uma reação emocional intensa. Não se trata de fraqueza, tampouco de rejeição a um novo regime alimentar. O que se manifesta é uma síndrome de abstinência, um processo fisiológico genuíno. Após anos, quiçá décadas, o organismo habituou-se a depender de glicose de rápida absorção, que se decompõe prontamente, inunda a corrente sanguínea e provoca picos de insulina, gerando energia imediata. As células condicionadas a esse padrão perderam a capacidade de operar de outra forma. Assemelham-se a crianças mimadas acostumadas a doces, que não sabem como reagir diante de alimentos nutritivos. Ao interromper o fornecimento de carboidratos, o corpo reage com inquietação. Estudos demonstram que entre 12 e 18 horas após a última ingestão de glicídios, as reservas hepáticas de glicogênio começam a se esgotar. Esse composto funciona como um reservatório de emergência limitado e dependente de carboidratos para sua reposição. Uma vez exaurido, as células emitem sinais de desespero, demandando glicose. O que realmente ocorre, porém, é uma transição metabólica. O organismo deixa de ser um queimador de açúcar para se tornar um queimador de gordura. A analogia mais adequada seria a de um veículo que durante toda a vida utilizou apenas gasolina premium e subitamente descobre que pode funcionar com diesel, um combustível mais eficiente e duradouro. Antes, porém, é necessário purgar o sistema antigo. Esse período inicial, caracterizado por sintomas semelhantes aos de uma gripe, é conhecido como gripe cetogênica. Não se trata de uma enfermidade, mas de uma fase de adaptação. Pesquisas revelam que nesse estágio, o fígado inicia a produção de corpos cetônicos, moléculas derivadas da quebra de gordura. O desafio reside no fato de que o cérebro ainda não está plenamente adaptado a utilizá-los como fonte energética. É como se os neurônios estivessem tentando se comunicar em uma língua desconhecida, enquanto as cetonas chegam em um idioma distinto. Há um intervalo de adaptação, uma espécie de atraso na tradução.
Nesse momento, muitos desistem, interpretando o desconforto como um sinal de perigo. Na verdade, o que se observa é um despertar evolutivo, a reativação de uma via metabólica adormecida há anos, talvez desde o nascimento. Entre o 5º e o 7º dia, no entanto, algo notável acontece. A névoa mental dissipa-se, e o indivíduo percebe que ultrapassou um limiar até então desconhecido. Ao despertar no 7º dia, a sensação de fome, antes constante e incômoda, desaparece. O estômago silencia, a mente clareia, e uma energia estável, distinta daquela proporcionada por estimulantes, manifesta-se. Em vez de enfraquecimento, surge uma vitalidade surpreendente. A explicação reside no fato de que o corpo ingressou em cetose, estado no qual o fígado produz cetonas em sua capacidade máxima, e o cérebro aprendeu a utilizá-las com eficiência. Essas moléculas constituem um combustível tão refinado que muitos neurocientistas as denominam supercombustível cerebral. Elas geram menos estresse oxidativo, reduzem a formação de radicais livres e proporcionam energia mais estável do que a glicose. A transformação mais significativa, contudo, ocorre de maneira imperceptível, a autofagia. Esse processo, cujo nome deriva do grego e significa comer a si mesmo, pode ser compreendido como um sistema de reciclagem celular. Quando o organismo deixa de receber um fluxo constante de glicose e os níveis de insulina diminuem, as células ativam mecanismos de limpeza interna. Pequenos agentes percorrem cada compartimento celular, desmontando proteínas danificadas, eliminando resíduos e reaproveitando componentes para a construção de estruturas saudáveis. Trata-se de uma faxina profunda na qual células disfuncionais, associadas a inflamações, confusão mental e envelhecimento precoce, são desmanteladas e removidas. A analogia mais próxima seria a de uma residência há anos acumulando entulho, com móveis quebrados e poeira por toda parte, que de repente, recebe uma equipe de limpeza especializada. Ao despertar, o ambiente está irreconhecível e impecável. Em 2016, o cientista japonês Yoshinori Ohsumi recebeu o Prêmio Nobel por elucidar os mecanismos da autofagia. Sua relevância reside no fato de que esse processo está associado à longevidade, à prevenção de câncer e à proteção contra doenças neurodegenerativas. Não se trata de uma teoria marginal, mas de uma descoberta biológica premiada, que ocorre no interior do organismo nesse exato momento. Enquanto a autofagia realiza seu trabalho, o corpo transforma-se em uma máquina eficiente de queima de gordura. Sem carboidratos disponíveis, o metabolismo não tem alternativa senão recorrer às reservas adiposas, não apenas à gordura proveniente da alimentação, mas também aquela acumulada ao longo do tempo. Anos. As chamadas gordurinhas localizadas, a gordura abdominal persistente, aquela que resistia mesmo após semanas de rigoroso controle calórico, passam a ser metabolizadas em uma taxa de 150 a 200 gramas diárias. Não se trata de uma mera perda de peso, mas de uma libertação metabólica. A questão que se impõe é: já experimentou passar mais de um dia sem o consumo de carboidratos? A transição para um estado de cetose prolongada revela, entre o 10º e o 14º dia, um fenômeno frequentemente descrito como quase transcendental. A clareza mental intensifica-se, a concentração torna-se mais precisa, e muitos relatam a dissipação de uma névoa cognitiva até então considerada permanente. A ciência respalda tais observações. Os corpos cetônicos geram 28% mais ATP por molécula em comparação à glicose, conferindo ao cérebro uma eficiência energética superior. É como substituir uma conexão discada por uma rede de fibra ótica. Não se trata apenas de emagrecimento, mas de uma reconfiguração metabólica em nível mitocondrial, um retorno às funções biológicas para as quais o organismo foi originalmente programado, antes da agricultura moderna, antes da onipresença do açúcar, antes da cultura do consumo alimentar a cada 3 horas. No entanto, os benefícios não se limitam à queima de gordura e à acuidade mental. A partir da 3ª semana surgem efeitos colaterais inesperados, mesmo para a comunidade científica. A pele adquire um aspecto mais uniforme, com redução de inflamações e oleosidade, um brilho que muitos não observavam desde a juventude. A explicação reside na relação entre a insulina e a produção sebácea. Sem os picos glicêmicos decorrentes do consumo de carboidratos, a pele deixa de ser constantemente agredida por processos inflamatórios internos. O resultado é uma aparência mais saudável, sem a necessidade de intervenções tópicas dispendiosas. Paralelamente, a qualidade do sono aprimora-se de maneira significativa. O tempo de latência para o adormecimento diminui, os despertares noturnos tornam-se menos frequentes, e a sensação de descanso ao acordar é restaurada.
Estudos demonstram que a estabilidade glicêmica durante a noite reduz os picos de cortisol, eliminando os despertares às 3 da manhã, quando o organismo, antes condicionado a flutuações bruscas de glicose, reagia como se estivesse em estado de alerta. A ansiedade, por sua vez, tende a atenuar-se. O que muitos atribuíam a fatores psicológicos ou genéticos revela-se, em grande parte, uma consequência da montanha-russa metabólica imposta pelo consumo excessivo de carboidratos. A estabilidade glicêmica não apenas regula a fome, mas também modula o humor, a irritabilidade e a capacidade de lidar com situações estressantes. Outro aspecto frequentemente negligenciado é a redução expressiva dos marcadores inflamatórios. Pesquisas indicam que indivíduos em cetose apresentam diminuição significativa nos níveis de proteína C reativa, um indicador-chave de inflamação sistêmica. Isso se traduz em menor dor articular, recuperação muscular acelerada e um organismo que deixa de operar em constante estado de defesa interna. A rigidez matinal, as articulações doloridas, os sinais de desgaste físico começam a ceder, não por meio de intervenções farmacológicas, mas pela simples remoção de um fator inflamatório crônico. Uma preocupação recorrente, no entanto, diz respeito à preservação da massa muscular. A ideia de que a ausência de carboidratos levaria à perda de tecido magro é um dos principais obstáculos à adoção de dietas cetogênicas. Contudo, o organismo não é um sistema autodestrutivo. A musculatura representa um custo metabólico elevado, e o corpo prioriza sua manutenção sempre que possível. A gordura, por outro lado, é um reservatório energético, projetado para ser mobilizado em situações de escassez. Quando a ingestão adequada de proteínas, cerca de 1 grama por quilo de peso corporal, e estímulo físico apropriado, o risco de catabolismo muscular é mínimo. Estudos comparativos demonstram que indivíduos em dietas cetogênicas mantêm massa magra com a mesma eficácia ou até superior, em relação àqueles que consomem dietas ricas em carboidratos. Além disso, a cetose eleva os níveis de hormônio do crescimento, favorecendo a preservação e até o aumento da musculatura. Quanto aos supostos perigos da restrição de carboidratos, é fundamental distinguir cetose nutricional de cetoacidose. Esta última é uma condição grave, restrita a indivíduos com diabetes não controlado, caracterizada por níveis perigosamente elevados de glicose e cetonas no sangue. A cetose nutricional, por sua vez, é um estado metabólico natural e controlado, com concentrações de cetonas entre 0,5 e 3 milimoles por litro, amplamente respaldado pela biologia evolutiva. Nossos ancestrais viveram períodos prolongados nesse estado, e o organismo humano está perfeitamente adaptado a ele. Não se trata de uma proposta milagrosa, mas de uma interpretação rigorosa dos dados científicos disponíveis. Para a maioria das pessoas, uma abordagem com restrição severa ou eliminação de carboidratos não é apenas segura, mas terapêutica. Após 30 dias de adaptação, o que se observa não é uma simples mudança temporária, mas uma verdadeira reprogramação biológica. A experiência transcende o âmbito de uma dieta experimental, constituindo-se em um reset metabólico. O indivíduo comprova na prática sua independência da necessidade de alimentação constante, desenvolvendo flexibilidade metabólica, a capacidade de alternar entre fontes energéticas de maneira eficiente. Essa habilidade representa uma vantagem significativa em um contexto social projetado para perpetuar a dependência de açúcares, onde a maioria das doenças crônicas modernas, obesidade, diabetes tipo 2, Alzheimer, doenças cardiovasculares, compartilham um denominador comum, a resistência à insulina. Décadas de consumo excessivo de carboidratos, associadas a hábitos alimentares fragmentados e picos glicêmicos recorrentes, levaram o organismo a um estado de insensibilidade ao sinal insulínico. O resultado é um paradoxo: um corpo inundado de combustível, mas incapaz de utilizá-lo adequadamente, como se tentasse comunicar-se com alguém que usa fones de cancelamento de ruído. Ao eliminar os carboidratos, o organismo recupera a sensibilidade à insulina, relembrando sua capacidade de prosperar a partir de suas próprias reservas energéticas. Não se trata apenas de uma questão estética ou de ajuste de medidas, mas de uma reconquista da saúde metabólica, da longevidade, da função cognitiva e da qualidade de vida ao longo dos anos. A névoa mental frequentemente atribuída ao estresse ou ao envelhecimento pode, na realidade, ser consequência de uma instabilidade glicêmica crônica. As crises de energia vespertinas, antes interpretadas como sinais de exaustão, revelam-se um apelo do organismo por uma pausa no ciclo vicioso dos carboidratos.
E o excesso de peso, tantas vezes encarado como um fracasso de força de vontade, mostra-se, em essência, um desequilíbrio hormonal. A pergunta que se segue é: a restrição de carboidratos deve ser mantida indefinidamente? A resposta é negativa, e a maioria das pessoas não adota essa prática de forma permanente. No entanto, o conhecimento adquirido durante esse período é inestimável. Aprende-se que os carboidratos não são essenciais, que a fome é muitas vezes um hábito e não uma necessidade, e que o corpo humano é muito mais resiliente e adaptável do que se supunha. Alguns optam por reintroduzir carboidratos de maneira estratégica em momentos específicos, como antes de atividades físicas intensas ou em ocasiões sociais. Outros, ao perceberem os benefícios obtidos, preferem manter um padrão alimentar com mínima ingestão de carboidratos. Não há uma resposta única, mas agora existe um referencial concreto. O indivíduo passa a compreender como seu corpo responde a diferentes fontes de energia, podendo tomar decisões informadas, livres das amarras de desejos incompreendidos. Vale lembrar, a moderação protege, mas a eliminação cura. Em certos casos, é necessário recorrer ao extremo para restaurar o equilíbrio. Linha de base. É imperativo vivenciar a ausência de determinado elemento para apreender, em sua plenitude, o impacto que exerce sobre a existência. 30 dias transcorridos não apenas marcam a passagem do tempo, mas reconfiguram a própria constituição do indivíduo. Em níveis biológico, celular e cognitivo, opera-se uma metamorfose cujos efeitos, quando reconhecidos e preservados, tornam-se irreversíveis. Tal transformação, contudo, não se sustenta por si só. Demanda uma escolha consciente, um compromisso ativo com a nova realidade fisiológica e mental que se descortina. Se as reflexões aqui apresentadas alteraram a percepção acerca dos carboidratos, cabe agora um gesto de reciprocidade. A disseminação desse conhecimento não se esgota na esfera individual, ela se expande quando compartilhada com aqueles que ainda se debatem em paradigmas ultrapassados, com os que acreditam na indispensabilidade dos carboidratos para a subsistência, ou com os que, embora resistentes, encontram-se à beira de uma ruptura com padrões limitantes. O corpo, em sua sabedoria intrínseca, aguarda apenas o sinal para retomar funções há muito esquecidas. Resta, portanto, indagar: está o indivíduo preparado para permitir que ele relembre sua verdadeira natureza?